Bem, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é João Osvaldo Rodrigues Nunes. Gostaria de agradecer ao convite feito pela Sandra e pela Nice, que é uma outra colega que está lá na Unesp conosco, pela oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, muito mais do que ensinando, a gente está para aprender também. A minha praxis, ela é uma praxis de aprendizado, não é porque somos professores e ministramos aula na Unesp que a gente é detentor do saber e vai saber tudo, não é isso. E então, para mim é uma alegria legal porque é o segundo fórum, já é o 9º fórum ambiental, é o segundo fórum que eu vim participar. Há uns anos atrás eu vim aqui também fazer uma fala mostrando como é que a gente tem desenvolvido alguns projetos na área ambiental em áreas urbanas. E hoje eu vou falar um pouquinho o que eu venho desenvolvendo nos últimos 5 anos em áreas rurais, principalmente trabalhando na área de erosão. Eu não sei quem é o público, na verdade que o público do fórum é um público muito seleto, talvez aqui tenham professores, profissionais de várias áreas. Então o que eu vou hoje falar um pouquinho com vocês é um pouquinho, começa com uma fala um pouco teórica, mas não é chata, rápida, e depois eu vou mostrar o que eu faço na prática com os alunos, e também trabalhando com engenheiros agrônomos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, um pouco também trabalhando com educadores em assentamento rural, com assentados rurais, com pequenos proprietários de terra, o que os colegas têm trabalhado com microbacia hidrográfica. Tá? A área que eu atuo na universidade, na Unesp, Universidade Estadual Paulista, trabalhando um pouco com a parte de relevo, problemas ambientais associados à erosão, solos e também trazido um pouco na área da geologia. Eu sou um geógrafo, minha formação é na área da geografia. Então a chamada geografia física, que na minha avaliação é um erro a gente dividir as ciências. A geografia tem um problema da divisão dentro dela, que é a física humana. É um erro que a gente até hoje paga por esse erro. Tá? Eu sou um profissional que me formei em 1990 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês vão notar um pouco pelo sotaque de gaúcho, gaúcho desgarrado, como dizem, né? Porque eu me caso com uma descendente japonesa e vim embora para morar aqui em Presidente Prudente. Eu tenho uma história, mas não vai dar tempo de contar toda essa história, né? Porque senão vai atrapalhar a fala da Tita depois. O fórum inteiro. Mas eu tive a oportunidade também de ter morado no Japão, morei 5 anos, e fui morar no Japão trabalhando como operário de Kasegi, e não como professor. Tá? Então isso daí é uma história que eu sempre falo, muito legal, que eu nunca imaginei que fosse sair de Porto Alegre, e hoje vim morar e viver aqui em Presidente Prudente, e conhecer a região do Pontal do Paranapanema, oeste de São Paulo. Bem, não sei se seria possível apagar essa luz aqui da frente, por favor. Daria para apagar essa luz aqui? Sim. Ah, Sandra fez. Bem, Sandra, feitos os agradecimentos, eu pensei no tema da fala de hoje, e aí eu vou ter que ser breve, porque depois a Tita vai fazer a fala dela, e nós já vou me antecipando, Tita, e nós vamos precisar nos retirar, porque a gente tem um compromisso que está rolando, o processo seletivo da pós-graduação lá em Presidente Prudente, tá? Eu pensei nesse tema, estudos da natureza e a prática profissional interdisciplinar, porque nenhum profissional trabalha na área ambiental especificamente dita sozinho. Isso não existe. Me desculpa, isso não existe. Não adianta eu ir para campo trabalhar solos com um engenheiro agrônomo e tentar resolver problemas de erosão, que vocês vão ver o que eu vou mostrar no estudo de caso, se eu não pensar de maneira integrada. Inclusive com sociólogo, que vai me ajudar a trabalhar com pequeno proprietário. Porque as nossas linguagens acadêmicas, científicas, muitas vezes não chegam no público, que é o público que tem um outro pensamento, que é o cara que vive lá na comunidade. A nossa linguagem, muitas vezes acadêmica da universidade, não chega nem para o professor, muitas vezes. Então nós temos que aprender, trabalhando na área ambiental, que trabalhar a natureza na sua dinâmica e a sociedade na sua dinâmica tem que ser integradas. Esse é um erro que nós cometemos ao longo do tempo enquanto produtores de conhecimento. As ciências se tornaram fragmentadas. É como se o engenheiro não pudesse conversar com o médico.
É como que se o professor de geografia não pudesse conversar com o professor de matemática. Isso é um erro que nós cometemos. E as universidades, pior, elas estão alimentando esse erro, que é os grupos de pesquisa, em parte. Há grupos que sim, há grupos que não. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês é primeiro momento, uma reflexão rápida, bem rápida, e depois eu vou mostrar o que a gente tem feito na prática para tentar quebrar essa visão dicotômica, né? Há um mês atrás, nós tivemos aqui, eu e a Tita, junto com a Sandra, fazendo um trabalho, junto com ela, dando uma assessoria, na verdade não é nem assessoria, Sandra, é um companheirismo, para tentar identificar áreas de nascente, numa área que está tendo um problema aqui em Tupã, de uma erosão. Ao chegar na área, não adiantava o João Osvaldo, a professora Tita, chegar aqui, olha, os professores da Unesp vieram aqui. Não adianta a gente chegar numa área para identificar nascente dentro de uma área degradada, uma bossoroca, se eu não conversar com o engenheiro ambiental, trazer o técnico da prefeitura, se eu não perguntar o que aconteceu nessa área, com as pessoas que moram na área, porque senão eu vou começar a falar besteira. Essa visão integrada, que ela ainda é muito pesada, cara. E eu trabalhei em órgão público, já trabalhei em prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, presidente prudente da prefeitura. Não é fácil. Então, quando a gente chega nesses projetos, se depõe na realidade, essa realidade nos ensina. E eu preciso trabalhar com a Dona Maria, com o seu José, para poder pensar as coisas. Montamos os projetos, vocês vão ver. Só que chega na hora, a implementação com as prefeituras, também não vamos ser alienados. Tem um discurso político, tem uma praxis política, tem uns interesses políticos do que vamos implementar ou não. Então, esse é um problema que acontece. A universidade, ela estuda, ela propõe resultados. Desculpa, ela propõe a possibilidade de intervir na área, de melhorar. Um sistema de drenagem, canalização, o que for. Discutirmos, né, uma área periférica, problema de falta de infraestrutura. Mas como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Como é que a gente consegue criar canais, elos de ligação com as administrações municipais, estaduais e federais para implementar? Esse é um desafio que nós temos pela frente. A universidade não pode se eximir disso. Então, de maneira breve, eu só queria começar com uma reflexão, que é essa reflexão, ela está associada a por que a gente fragmenta tantas coisas. Por que ao chegar numa propriedade rural, que é o que eu vou falar hoje, não vou falar das áreas urbanas que a gente tem trabalhado, inclusive trabalhando um pouco em áreas periféricas, né, que é as áreas mais carentes de infraestrutura, de saneamento, de transporte. Mas no rural, como é que muitas vezes, por que se gera essa concepção dicotomizada, fragmentada? Eu não posso trabalhar contigo, somos de área diferente. Por quê? Porque nós viemos de uma formação que é separada. Nós viemos de uma formação que nos separa desde a nossa época. Eu estou indo para 50 anos, já estou indo para 50. Tem colegas um pouco mais experientes, outros mais novos. Então, ao longo lá dos anos 60, 70, quando entramos na escola, sempre aprendemos as coisas de maneira separada. E isso tem a ver com algo que a gente não pensa no nosso dia a dia, que é como é que eu tenho um método, como é que eu penso, né, o mundo, como é que eu penso o bairro onde eu vivo. E aí eu não vou falar só o teórico, isso que eu estou querendo dizer para vocês, vou trazer o prático da minha experiência também. Mas nós temos uma formação de pensar as coisas de maneira muito separada. Isso vem com uma filosofia chamada filosofia positivista, que separa as coisas. Ou seja, nós enquanto professores, produtores de conhecimento, o cara que trabalha num bar, num restaurante, seja atividade profissional, somos todos, não devemos pensar política. Não, somos políticos. Política é a arte do diálogo. A arte do diálogo que faz a gente afinar as diferenças, entendermos as contradições. A filosofia positivista, para o campo da área ambiental, falando especificamente para a área ambiental, ela separou essas dinâmicas. É como se trabalhar a sociedade não tivesse nada a ver com a natureza. Ou seja, eu moro numa área periférica, e aí a área periférica, como geralmente os moradores são de baixa renda, não têm condições financeiras de poder, né, trazer infraestrutura adequada para a sua moradia, que tem a ver com a qualidade de vida. Isso cabe ao poder público, sim, porque pagamos impostos, junto com o coletivo.
como se ele não tivesse nada a ver, porque ele mora lá na várzea, quando chove ele sofre inundação. Então, a gente separou esses conhecimentos. O social, o político e econômico tem tudo a ver com o ambiental. E precisamos entender esse ambiental. Que o profissional que trabalha só com o ambiental, a natureza, o solo, a água, se ele separar do problema social, ele está gerando o quê? Está gerando essa separação. A visão positivista nos deixou isso daí. Então a gente tem que aprender a fazer as conexões entre as áreas. Ao longo do campo das ciências, nós também tivemos uma influência muito forte da matemática. A matemática ela entrou de um lado positivo e de um lado não. É como se tudo, de novo, vivemos num mundo alienado. Não temos que pensar as coisas, porque matematicamente nós resolvemos tudo. Hoje o computador, ele é uma ferramenta fundamental. A Tita depois vai falar dos celulares, dos impactos. É uma ferramenta maravilhosa. Mas isso, por si só, não é nada se nós não conectarmos, né, com nós como seres humanos. Todos podemos ter um equipamento, uns mais, outros menos. Então, o ambiental envolve tudo isso. É não separarmos as coisas. E no mundo hoje que a gente vive, há muita coisa que tudo é o quantitativo, os modelos, tudo é uma modelagem. E o termo sistema, tudo se fala em sistema. Que sistema que a gente vive? Sistema sala, com ar-condicionado. O que é esse sistema para o dia a dia? Como é que isso chega na nossa visão? Isso é uma outra visão de mundo também. Ou seja, os sistemas prevê os modelos. Amanhã vai chover. Quem disse que amanhã vai chover? Não, modelo, sistema atmosférico está prevendo a previsão da chuva. E se não chover, o que vai acontecer? E se não chover? Então, muitas vezes a gente está preso a um conhecimento acadêmico tão rigoroso que não é o conhecimento tradicional do dia a dia. Nós temos que resgatar isso daí também. Tá? Aí uma outra forma que vem sendo questionada é trazendo elementos da história para a área ambiental, que é como é que a gente consegue pensar as coisas de maneira mais integrada e não separada. Tá? Então, essa visão também de mundo, ela trabalha, por um outro lado, além de uma visão separativa das coisas, há também uma outra visão, que é o que alguns autores trabalham com a perspectiva dita marxista, da obra de Marx. E uma visão errada que se disse que a visão do comunismo, né? Comunismo não é marxismo. Trabalhar o marxismo é trabalhar as relações sociais do dia a dia. Como é que a sociedade, que ela não é igual, tem pobres e ricos? A academia também, pessoal. O mundo é assim. Como é que esses pobres e ricos, eles conseguem lutar a partir das suas diferenças, se organizar em sociedade, em cooperativas, associações, para lutar por uma vida melhor, mas por um ambiente melhor, né? Então, há uma visão marxista também, que ela teve um lado bom e um lado ruim. Esses movimentos sociais que estão acontecendo, de questionamentos, de lutas, de reivindicação, não é só pela melhoria do transporte urbano, mas também por uma melhoria de vida. E isso envolve, é bom, é positivo, claro, longe da baderna, obviamente, né? Mas é bom porque as pessoas se alertam. Vocês, para quem mora em Tupã, eu tenho acompanhado um pouquinho do que a Sandra nos coloca, também as administrações públicas têm uma visão e uma filosofia de implementar as coisas, que às vezes um administrador segue e outro não. Eu senti isso quando estava na prefeitura em Presidente Prudente, e com o aterro sanitário. A Tita me acompanhou. Alguns queriam um aterro sanitário, que ele é positivo por um lado, mesmo com problemas, né? Podemos encontrar outras soluções, que é melhor do que um lixão a céu aberto com uma situação degradante das pessoas vivendo daquilo. Então, essa visão de mundo questionadora também passa por um lado dessa visão mais questionadora, que é um método chamado dialético. É um método dialético de entendermos as contradições, inclusive na área ambiental. E uma outra visão de mundo que a gente tem que trabalhar é a ideia dos sentidos. Quando eu falo dos sentidos, é trazer o campo da percepção. Significa, como é que eu vou negar os saberes e fazeres populares e tradicionais? Como é que eu vou negar o que as pessoas... Exemplo, um pescador. Eu vou lá e vou construir uma usina hidrelétrica. Eu estou trabalhando junto com a Duke Energy no projeto, que é solapamento de margem. A Duke precisa construir uma usina, a CESP também. Porque em prol de milhões de pessoas, precisamos de energia elétrica, o país vai crescer.
mas eu vou degradar uma área, eu vou alterar uma área. Eu vou destruir algo que os caras há 100 anos vivem ali naquela área. E têm conhecimentos e fazeres que são populares. Como é que eu vou pegar e vou chegar como técnico, e vou fazer a represa, e vou fazer o cálculo, e vou dizer, tem que fazer por isso. E como é que fica esse conhecimento? Que se levou anos, a gente não leva isso em conta? Eu chego, o professor João Osvaldo vai lá no assentamento rural Nova Esperança, e vou trabalhar com área degradada, porque o INCRA me pede para trabalhar lá e resolver problema de erosão. Porque os assentamentos do Pontal do Paranapanema, e eu vou mostrar o exemplo para vocês, se não fizerem projetos, são 15 assentamentos do INCRA, se não tiverem os projetos da área ambiental, não consegue o assentado tirar empréstimo. Ou melhor, não consegue receber o dinheiro que vem do governo federal, porque ambientalmente está ilegal. Aí o INCRA vem desesperado. Professor, dá para desenvolver projetos, porque a gente tem que recuperar as áreas. As áreas estão num nível de degradação enorme, gigantesco, vocês vão ver isso daí. Mas como é que eu vou ter um diálogo com o assentado? Tu és um assentado, como é que eu vou ter um diálogo com ele? Se eu não consigo me quebrar a minha visão acadêmica, que sou eu dono do saber, né? Eu conhecedor das técnicas, se eu não conseguir discutir contigo, tu vai dizer, professor, eu não sei o que é solo, mas eu sei o que é a terra. Se eu não quebro isso, e não entendo o saber o popular e o fazer o popular, não adianta, porque a lógica política, a ideia da lógica política, dos detentores do conhecimento, do saber e do dinheiro, eles não querem trazer essa afinidade. A academia pode ajudar nesse sentido. Só que nós também temos que aprender, né? Refazer o nosso aprendizado. Trabalhar com a percepção das pessoas, os discursos é importante. Porque senão eu não consigo chegar também aqui na periferia de Tupã, que tiver uma associação que ia ser contra a construção de um conjunto residencial dentro de uma área de uma Vossoroca. Como é que eu vou conversar com os caras se eu não entendo a linguagem deles? A academia tem que começar a quebrar um pouco da sua arrogância. E aí a gente precisa usar alguns outros métodos de pensar, que é o discurso. Então eu vou mostrar o que a gente tem feito. Então eu começo essa reflexão falando que a área ambiental, a nossa relação de pensar o mundo tem um método, todos temos um método, todos. Um pouco mais, outro menos. Cada um constrói um método de pensar as coisas. É essas afinidades dos métodos que a gente tem que começar a repensar. Então, tudo bem. Então, eu lancei uma provocação para vocês, de como é que a gente pensa o método. Alguns podem dizer, ah, mas isso aí está longe do dia a dia. Não está longe. É que a gente não parou para conversar, né? Então, o que eu tenho feito na prática? Já que aí, se não vem aqui o professor, fala muita teoria, tudo muito bonito. Tá, professor, o que o senhor faz na prática, afinal de contas? O que a universidade pode oferecer num aspecto do aprendizado também? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado é em assentamento rural. Um dos projetos que eu tenho desenvolvido, tá, isso a solicitação do CREA, vou mostrar um exemplo que a gente não terminou o projeto ainda, o projeto está em continuidade. Tá? A gente manda uma grana, isso a partir de uma solicitação do INCRA. Então a gente mandou um dinheiro para o edital do CNPq, um órgão do governo federal, que avalia os projetos e aprovou uma verba. Durante 2 anos nós trabalhamos num assentamento rural chamado Nova Esperança, no município de Euclides da Cunha. Tá? E aí nesse município a gente desenvolveu, a pedido do INCRA, junto com os assentados rurais, um assentamento de 96 lotes. Eles queriam que fizessem 15 assentamentos. A gente falou, não, vamos fazer um primeiro, senão nós vamos ficar loucos, a gente não vai dar conta e não vou trabalhar mais na universidade. Só vou ver para isso. Então a gente desenvolveu metodologias, junto com eles, para recuperação de área degradada, erosão, ravina, isso que a gente fez. Que é o pior problema que tem no assentamento. Então esse assentamento, ele fica aqui no número 8, tá? Só para você ter uma ideia, nós já trabalhamos nesses 2 assentamentos, que é o São Bento e o Nova Esperança também, desenvolvendo projetos lá. Então, essa aqui é uma área de assentamento, né? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o Rio Paranapanema, então essa aqui é a disposição dos lotes. E nós trabalhamos bem um trecho. Isso aqui é toda a área que tem um quadro sério, tem um sério quadro de degradação. Vocês vão ver, eu vou mostrar algumas imagens.
E aí precisa ter os projetos para recuperar essas áreas. O que a gente desenvolveu aqui pode ser aplicado em qualquer área. Aqui na esquina, na área rural, tem problema de erosão com o pequeno proprietário rural. A gente trabalha com isso. Sempre trabalha com materiais de baixa renda. O que é materiais de baixa renda? Bambu e sacaria. Sempre trabalha com bambu e sacaria quando é possível. Então isso aqui é a disposição dos lotes. Isso aqui é a área da reserva legal, a 1 e a 2. São duas áreas de reserva legal que os assentamentos têm que ter. Então esse aqui é um quadro lá da área. Todas essas imagens, pessoal, pega essa área aqui, tá? Então esse aqui é um quadro de degradação, fruto de uma história de ocupação, com atividades agrícolas, pecuárias, e aí essa área é uma área que foi, obviamente, que é um assentamento para fim de reforma agrária, né? Então esse aqui é um outro quadro, isso aqui é uma ravina, solos muito arenosos, isso aqui é um quadro de bossorocamento que está se estabilizando, esse aqui é um quadro seríssimo, porque isso aqui são pequenos terraceiros que a gente chama o chamado crepe, né, o rastejo que acontece na área. Então é um quadro complicado de resolver nessas áreas aqui, que é uma declividade acentuada. E um outro problema, em reserva legal não pode ter gado, e os assentados não tiram o gado. Aí é um problema que eu falei, como é que eu vou dialogar com esse cara e dizer para ele, não pode ter o gado? A polícia ambiental pode entrar e pegar o gado e confisca. Como é que faz? Cabe a nós ter esse diálogo junto com o técnico e com os líderes que trabalham no assentamento. Então nós formamos aí o gado aí, não pode ter o gado nessa área legalmente. Aí eu vi uma discussão jurídica, que eu gosto muito da Sandra, que a Sandra traz o lado jurídico das leis. Tá, mas a lei é uma coisa, a realidade está especificando outra. Então os assentados cortam a seca, o gado entra, porque a reserva legal é uma reserva de pasto, e onde tem água. E eles cortam literalmente a cerca, né? Então a gente formou uma comissão, essa aqui é a professora Maria Cristina Peruzzi, eu estou aqui, e durante 2 anos a gente estuda as características do solo, faz reunião com os assentados, de 96 famílias, 6 famílias participaram, que a maioria não quis participar, porque estão desiludidos, não acreditam mais, aí uma autoestima muito baixa, estou falando um assentamento, hein? Não estou querendo generalizar para os outros. Então a gente trabalha essas características físicas e depois vai montando as estruturas de bambu. Escolhe uma área como um projeto piloto, que foi o que aconteceu. Porque a área tem mais de 300 focos de erosão. É humanamente possível tu trabalhar em todos eles. Então tu tem que desenvolver as metodologias com eles inseridos, vocês vão ver depois. Aí a partir disso, eles vão ser os proliferadores, né, para poder desenvolver e tocar as metodologias. Então a gente trabalha com bambu trançado, e aí sempre pega os fluxos de escoamento de água, onde a água vai correr com mais força, e tem que fazer os barramentos. Então os assentados vêm, a gente trabalha, dá um curso de solo com eles, uma pena que não vai dar tempo de mostrar, trabalha essa relação da afetividade com a terra, inclusive a gente tem que trabalhar junto com eles, a gente vai para os assentamentos, sempre ficar sábado e domingo nos assentamentos, convive com eles para poder conhecer também essa realidade, tá? Então vai montando as estruturas de barramento, aí coloca à disposição as sacarias, aí também a gente faz o plantio, é uma área que a gente teve que cercar porque o gado entrava, então teve que cercar para fazer o plantio das mudas, se plantou 600 mudas aqui nessa área, criminosamente cortaram a cerca, o gado entrou e comeu as 600 mudas. É assim, cobram da universidade, tem mais que cobrar, a universidade é pública, cara. Aí o que aconteceu? Cortaram a cerca porque alguns assentados não querem que o projeto dê certo, não querem. E tu trabalha com pessoas que partem do princípio que tem uma história de luta pela terra, de resistência. Aí nós cercamos de novo, plantamos mais 300 mudas, um mês depois cortaram a cerca de novo. Essa resistência é difícil de tu trabalhar com isso. Está sendo um aprendizado para nós. Por isso que eu falei a ideia do método de novo. Nós temos que aprender a trabalhar, a criar esses diálogos. E aí, mas o projeto deu certo, que começou no início de dezembro de 2010, junho de 2011 e junho de 2012. Então, isso que vocês estão vendo aqui, aí a gente cercou, fez os barramentos, é uma conquista. Por quê? Trabalhar na área ambiental não é fácil.
E eu não trabalho com engenharia pesada. Não é assim que eu tenho trabalhado dentro da universidade. A gente tenta trabalhar entendendo a natureza e o tempo da natureza. E geralmente eu trabalho com pequenas comunidades. Não tenho problema em trabalhar com um grande produtor rural. A gente está trabalhando em Marília, em erosão e café. Tá? É um outro exemplo que eu tenho trabalhado. Tá? Então esse é um exemplo de ter trabalhado. Outro exemplo que eu tenho trabalhado é a área que é do município de Presidente Prudente. Então assim, eu moro em Prudente, vivo em Prudente, tenho 2 filhos, esposa. O que eu vou deixar para Prudente enquanto um legado, de maneira humilde? Eu tenho que deixar alguma coisa para o mundo que eu vivo, a realidade que eu vivo. Né? Não adianta eu e a Tita pensar na Amazônia, se aqui do lado Tupã e os demais colegas, a gente pode aprender junto. Então aqui a gente começou a trabalhar um pouco com geoprocessamento, mas o campo, vou mostrar também para vocês. Então aqui é um trabalho que eu desenvolvi com uma orientanda, foi um mestrado dela, durante 2 anos e meio, foi a Melina. Então a gente trabalhou processos erosivos lineares, aonde que tinha erosão e como é que nós vamos intervir nas erosões. Então a gente desenvolveu um processo, aqui é o município de Presidente Prudente, estado de São Paulo, a área urbana, e nos interessava nesse momento trabalhar as áreas rurais. Prudente tem 4 distritos industriais, raramente são estudados. A maior parte dos estudos, né, são os 4 distritos. Desculpa, 4 distritos. A gente tem 3 distritos, mas 2 funcionam industriais. 4 distritos, desculpa pessoal, que é Montalvão, Floresta do Sul, Eneida e Ameliópolis. Então o que a gente fez? Desenvolveu uma metodologia, porque a gente tem os mapas já há 10 anos vem trabalhando com mapeamento. Então trabalhou um mapa do relevo, um mapa de declividades, um mapa de solos e um mapa de uso da terra. E a gente consegue cruzar isso usando essas ferramentas computacionais. Então nós cruzamos tudo e gerou um mapa de vulnerabilidade. Então tem toda uma programação matemática, que não vai dar tempo de explicar, mas eu faço questão de mostrar para vocês, trabalhando com um programa que é o Spring. Pode trabalhar com vários outros programas que tem computacionais. Então a gente dá peso, usa algumas metodologias e gera chamados meios, onde meios estão muito degradados a meio pouco degradados. Aonde aparecer os meios muito degradados, nós vamos lá trabalhar, que eu vou mostrar para vocês, onde a gente desenvolveu projetos com proprietários rurais. Então esse aqui é um mapa que a gente, na escala 1 para 25 mil, esse mapa é enorme, é o único mapa que tem no município inteiro, está mapeado do relevo. As manchas escuras são o topo das colinas. E as manchas mais amareladas são as áreas das planícies aluviais. Então a gente usa esses critérios trabalhando, a gente fez um mapa com fotografia aérea. E aí joga nessas bases que as prefeituras precisam dos mapas para poder fazer, inclusive, o planejamento das áreas. Então aqui o mapa de declividades, quanto mais vermelho, maior pendente, mais declivoso o terreno, quanto mais amarelo, mais plano. Um mapa de altitudes, um mapa de uso da terra. Então essas manchas amarelas é um problema que está acontecendo, que é a expansão da cana-de-açúcar. A cana vai se expandir nos terrenos mais aplainados, que aqui a gente tem a usina Alto Alegre. O resto é tudo áreas de gramíneas. Aqui são as manchas de solo, que depois a gente vai cruzar, que aí são latossolos, os nomes mais técnicos, né? Solos mais profundos a solos rasos. A gente tem que identificar isso em campo e dá trabalho, porque tem que fazer muito campo para conhecer isso. Tá? Então no final a gente fez um cruzamento desses mapas, através de uma programação matemática, e aí nós fomos separando por setores, para ver como é que estava a situação, aonde nós íamos atuar, no aspecto de montar estruturas para controlar a erosão. Então vou passando rápido, a gente foi separando por setores, tá, nos distritos, cada um deles, para vocês terem uma ideia. Então vai trabalhando a parte de geologia, a parte do relevo, vai trabalhando aí identificando as erosões, a gente identifica as erosões e mapeia. Pega as coordenadas, depois nós vamos para campo para ver a possibilidade de trabalhar nessa erosão. Como é que nós vamos trabalhar nessa erosão? Vai montar estruturas de bambu, vamos trabalhar com plantio, tem que pedir licença, entrar na propriedade, conversar com o proprietário rural.
Porque a gente não entra e vai usando aleatório o comando da universidade. A gente tem que ter um vínculo com o proprietário, conversar com o proprietário. E a maioria das vezes, pessoal, o proprietário não tem dinheiro, não tem grana, então ele aceita que a universidade possa trabalhar. Nós não cobramos nada, por sinal. Tu não cobra, porque o trabalho envolve os alunos, é como um trabalho de pesquisa e extensão. Então, o resultado, dando um zoom nos mapas, essas manchas são as áreas críticas. Porque quanto mais declivoso o solo exposto, maior a tendência a ter erosão, pisoteio do gado. Então, se o verde não é área crítica, o vermelho é área crítica. Então, opa, é ali que a gente tem que atuar. Então, a gente vai trabalhando, ó, esse aqui é um porto de areia, a gente vai fazendo os estudos. Então, vou passando, mostrando para vocês as áreas que a gente tem trabalhando. Por quê? Porque esses diagnósticos me dão uma possibilidade de conhecer e ir com mais informações nas áreas, né? Também uma possibilidade a gente tem, olhando as estradas vicinais, com o pessoal da CODASP, no estado de São Paulo, que trata, é um órgão estadual que trabalha a recuperação das estradas vicinais. Tá? Então a gente também tem algumas conversas, alguns diálogos com a CODASP. O pessoal da CODASP nos passa algumas informações dos proprietários rurais, para a gente poder ter esse vínculo. Então isso aqui também é só para vocês terem uma ideia, né? Um geral das áreas onde a gente tem trabalhado, aí um problema de erosão, sério. Aí um outro quadro de erosão que a gente vai trabalhando. Tá? Esse aqui é um quadro seríssimo, essa propriedade. Por sinal, essa propriedade, o proprietário está esperando que a gente possa ir atuar com eles, né? E uma outra coisa, a primeira coisa para trabalhar com erosão tem que ser tirar o gado. Não tem como recuperar a erosão, seja independente da propriedade, se tiver o gado presente. Mesmo que tu trabalhe muitas vezes com curvas de nível, a não ser que faça rodízio de pasto. Deixa a cobertura vegetal se desenvolver, aí coloca o gado, deixa a natureza poder se recompor, porque senão não consegue trabalhar, recuperar a erosão. Erosão não é só perda no aspecto ambiental do solo, é perda econômica também. O agricultor não tem mais o solo para plantar, o agricultor não tem o solo para a grama crescer, para ele produzir a vaca que vai comer o pasto, para ele produzir, né, tirar o leite para poder sobreviver, porque a realidade do campo não é fácil. Então aí um pouco do quadro também, essa aqui é uma área de ampla, né, que o pessoal tem plantado cana-de-açúcar, isso lá no município, solos profundos também. A gente gera esses quadros de interrelação. Feito isso, como é que a gente faz? Então vamos na propriedade, escolhemos uma propriedade dentro dos mapas. Aí a gente trabalhou, vou mostrar duas propriedades. A gente escolhe a propriedade e vai, pede licença, conversa, leva o trabalho, faz esse intercâmbio, solicita se tiver apoio da prefeitura e vai desenvolvendo os barramentos na erosão, né? Então a gente faz lá, esse caso aqui é o seu Mário, que é um proprietário que ele ajuda, ele colabora, ele tirou o gado da área, ele ajudou a cortar inclusive o bambu a montar. Ele falou, nossa, se eu soubesse que era tão fácil, eu já teria feito, professor. Mas o senhor sabe, seu Mário, só que muitas vezes falta o acompanhamento, a assessoria, né? Então a gente monta, faz o plantio das mudas, tá? Então a gente vai lá, ensina como é que faz, coleta a amostra. O proprietário não paga nada, é um trabalho basicamente gratuito para ele. Ele tem que ajudar a fazer a cerca, dependendo da situação. A gente coleta a amostra, faz análise química, usa a infraestrutura da instituição, da Unesp, faz a parte que eu tenho que saber quanto que vai nitrogênio, fósforo, potássio. As mudas a gente consegue através de um projeto que eu tenho com a Duke Energy. Eu consigo as mudas de maneira gratuita. Aqui em Assis, aqui não, lá em Assis, que eles têm um horto, tá? E aí também na área, a propriedade dele, aqui a gente plantou quase 600 mudas na propriedade dele. Então, um exemplo, a gente tem trabalhado em umas 4 frentes nisso. E aí no final o resultado do trabalho, né? Então como é que era o antes para o que é hoje, né? Então o que era o início para como é que está a situação hoje, né? As mudas tão grandes, a gente tem que conseguir trabalhar, né? Então no final, pessoal, o que eu quero trazer de tudo isso, né? Trabalhar estudos da natureza de maneira interdisciplinar. Eu venho mostrando os exemplos que a gente tem trabalhado na área ambiental, não é fácil. Mas é possível, conhecendo toda a realidade, toda não, mas um pouco. De novo, do político, do econômico, do social. A gente tem que aprender a trabalhar, não desistir. Eu sei que não é fácil trabalhar numa associação. Às vezes tu briga, tu luta,
Tem o político, tem o interesse do vereador, do prefeito, faz a praça, outra gestão quer destruir tudo. Não é fácil. Mas a universidade também tem um papel, tem gente trabalhando sério na universidade, né? E tentando trabalhar, fazendo esses diálogos assim, no teórico e na prática, né? Então, o que eu fecho é que as ciências, que antes abordava a natureza de maneira separada, tem cada vez mais, e aí a geografia era uma delas, principalmente a geografia física, na minha área como geógrafo. Cada vez mais a gente tem perdido espaço quando separa. Quando a gente junta os conhecimentos, a gente ganha, todo mundo ganha. E é possível fazer os trabalhos. Há um tempo atrás eu dei um curso em Garça, sobre aterro sanitário. Aquele projeto que a gente tinha lá com o pessoal com o César, lá dos comitês. E mostrei que era possível a escolha de áreas adequadas para aterro sanitário, que é algo que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Se tiver vontade política da prefeitura, é possível a gente escolher áreas adequadas. Aí a gente lança a ideia. A prefeitura até hoje nunca me chamou. Eu falei, quanto que cobra? Me perguntaram. O prefeito, não cobra nada. Não cobra nada. Dá uma bolsa para 2, 3 alunos, porque também a gente tem 1000 projetos. E a gente consegue fazer um trabalho com vínculo com a prefeitura. Mas aí parece que tem um medo. As prefeituras, as administrações, vocês têm medo de chegar na universidade. Porque parece que a universidade tem um espanto assim. Mas também nós somos responsáveis por isso. Porque nós desenvolvemos estudos e ficamos engavetados e não trabalhamos, não mostramos. Então eu acho que a saída, e estou mostrando aqui na prática, é a gente aprender a trabalhar integrado e tentar superar os obstáculos da realidade do dia a dia, que não é fácil. Tá? Eu acho que era isso. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade toda vez que a gente tem, de inclusive trabalhar com fóruns mais amplos como esse. Muitas vezes a gente fica nos fóruns muito técnicos, né, dentro da universidade. Fóruns assim é bom, porque aí as pessoas, a gente também escuta, né? Aprende com as pessoas, escuta o que está acontecendo, as angústias também. Se a gente não escutar isso daí e não levar para a universidade, não adianta. Porque a universidade é uma ilha, né, tida às vezes, uma ilha da fantasia. Ficamos lá aqui dentro da Unesp, fazendo nosso trabalho, e muitas vezes que estamos ganhando nosso salário, né? Então a gente tem que aprender a romper isso e conhecer o que está acontecendo na rua. Já está tarde, por sinal. Né? É isso. Acho que esse botão. Obrigado pela oportunidade.